Tá ali, não vem. Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária 002/2015, do 5º período legislativo da 16ª legislatura, do dia 11 de fevereiro de 2015, presidida pelo vereador Itaciano Mocelin Araújo e secretariado pelo vereador Toniel Mocelin Secom, primeiro secretário. A hora regimental registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Adriano Poli Taverna, Antônio Luiz Gusso, Edkelso César Bandeira, Itaciano Mocelin Araújo, Kelson Eduardo de Barros Amato, Luiz Carlos Bassetti Júnior, Paulo Gelcor Bernardi, Tito Ferracini e Toniel Mocelin Secom. Constatou-se também a presença das seguintes pessoas: Dr. Carlos Alberto Costa Machado, procurador do Legislativo, e diversos munícipes. Verificada a existência de número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da sessão, solicitando ao senhor primeiro secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Passa-se a hora do expediente. Leitura dos comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos na ordem de R$ 39.279,98 para pagamento do programa Cota. Passa-se a ordem do dia. As comissões. Projeto de Lei do Executivo, número 005/2015, autoriza o Poder Executivo a efetuar a compensação inflacionária e conceder aumento na remuneração dos servidores executivos, comissionados, aposentados e pensionistas, e da outras providências. Para a votação. Requerimento número 002/2015, vereador Edkelso César Bandeira, aprovado. Requer obras de ensaibramento e roçada na estrada da localidade Patos, entrando pela localidade de Fumal. Aprovado. Requerimento número 003/2015, vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior, aprovado. Requer manutenção de um bueiro localizado na rua Higino Guimarães Ribas, esquina com a rua Allan Kardec. Requerimento número 004/2015, vereador Edkelso César Bandeira, aprovado. Requer obras de ensaibramento na estrada da localidade de Passa 20, Os vereadores Adriano Poli Taverna e Luiz Carlos Bassetti Júnior reivindicaram ao senhor José Hamilton Bernardi, secretário municipal de administração, a possibilidade de colocação de mais lombadas na rua Antônio Bruno, em frente à igreja Deus é Amor, e outra aproximadamente 60 metros adiante, bem como na rua Brasílio de Moura Leite, tendo em vista a garantia da segurança dos pedestres. O vereador Kelson Eduardo de Barros Amato solicita o envio do expediente ao Poder Executivo para que seja realizada a vistoria na escola municipal que está sendo construída na localidade de Cabeça d'Anta, a fim de fiscalizar a qualidade dos serviços prestados. Os demais comentários encontram-se gravados e disponíveis no site. Encerrados os trabalhos, o senhor presidente declarou franca a palavra. Permaneceu liberada a palavra. Ninguém mais desejando fazer uso da mesma, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da sessão e, para constar, mandou que o primeiro secretário lavrasse a presente ata que vai devidamente assinada. Em discussão e votação, quem aprovar permanece como está. Aprovado. Passa-se a hora do expediente. Recebido do Executivo. Ofício número 001/2015. Solicitamos a Vossa Excelência o espaço desta Casa de Leis para o dia 25 de fevereiro de 2015, a partir das 19 horas, logo após a sessão, para a realização de audiência pública referente à execução orçamentária do terceiro quadrimestre de 2014. Passa a hora do dia para votação. Requerimento número 005/2015. Vereador Edkelso César Bandeira. Requer a realização de obras de reparo na cabeceira da ponte na localidade de Pederneiras. Justificativa. Pedido feito pelos moradores Vando e Antônio Carlos Mocelin, tendo em vista que as fortes chuvas prejudicaram a estrutura da ponte e comprometem a segurança dos moradores que por ali transitam. Em discussão e votação, quem aprovar permanece como está. Aprovado. Projeto de Lei do Executivo número 005/2015.
Autoriza o Poder Executivo a efetuar a compensação inflacionária e conceder aumento na remuneração dos servidores executivos, comissionados, aposentados e pensionistas, e da outras providências. Artigo 1º. Efetuar a compensação inflacionária e conceder aumento no percentual de 6,5% na remuneração dos servidores públicos do município de Bocaiúva do Sul. Artigo 2º. O reajuste incidirá sobre os vencimentos básicos dos servidores efetivos e comissionados, extensivo aos aposentados e pensionistas. Artigo 3º. Esta lei terá seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2015. Parecer número 006/2015, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Pelo exposto, essas comissões são de parecer favorável ao projeto de lei em comento, pelos motivos apontados, devendo seguir os correlatos trâmites regimentais necessários. Em discussão e votação, quem aprovar permanece como está. Aprovado. Agora nós vamos ler todos esses decretos legislativos e depois vai ser votação secreta. Ler tudo antes. Projeto de decreto legislativo número 001/2015. Vereador Tito Ferracini. Concede título de cidadão honorário a Pedro Souza da Silva, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este município. Projeto de decreto legislativo número 002/2015. Vereador Antônio Luiz Gusso. Concede título de cidadão honorário a Mário Sérgio Bradock Zacheski, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este município. Projeto de decreto legislativo número 003/2015. Vereador Toniel Mocelin Secom. Concede título de cidadão honorário a Celso Augusto Maciel Ribas, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este município. Projeto de decreto legislativo número 004/2015. Vereador Tito Ferracini. Concede título de vulto emérito ao escritor Luiz Antônio Poli. Projeto de decreto legislativo número 005/2015. Vereador Antônio Luiz Gusso. Concede título de vulto emérito do comércio local à família Lovato. Projeto de decreto legislativo número 006/2015. Vereador Itaciano Mocelin Araújo. Concede título de vulto emérito do comércio local à família Viana. Então, agora fazendo a votação. Por quê? Cigarro doce. Tem que pôr na urna. Botar contra esse aqui? Não, esse não. Sei que é o 5, já tá aí, já confira, eu sei que é o mais. Já tá aí, ó. Aproveita. Pergunta da Fernanda é 18, vai ser entregue? 18, né? 18 de março, né? Que vai ser entregue. 18? É, perguntando.
Bom, então foram todos os votos favoráveis, só um aqui que, no primeiro aqui, deixou em branco, não votou nem favorável nem contra. Mas então vai ser entregue dia 18 de março, às 17h30. Declaro franca a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de falar 3 assuntos bem rapidinhos com vocês aqui. O primeiro, eu andei até conversando com o Milton hoje, mas eu não sei se de fato foi averiguado. O colégio Pedro Alberto Costa ali está com um vazamento de gás na cozinha, já faz aí desde o final do ano passado. Né? Algumas mães já tinham me relatado, eu tinha conversado com o pessoal lá, e daí agora no começo do ano a gente voltou lá, aí com o pessoal da Vigilância Sanitária, e até ontem que a gente foi lá, estava com vazamento na cozinha. Você entrar no colégio, você já sente um cheiro forte de gás. Na cozinha, os 2 botijões de gás estão dentro da cozinha, isso por lei já não é permitido, então os 2 botijões estão dentro da cozinha. Vem uma mangueira só, as duas dos 2 botijões, elas são grudadas por um durepox, assim. Negócio muito sinistro. E daí vai para os fogões. Então as cozinheiras relatam que de manhã, quando elas abrem a cozinha, o cheiro de gás é muito forte, não dá para ficar lá dentro. E a mangueira está furada, uns pedaços que estão furados estão cobertos com durepox. Então assim, lá existe o risco, primeiro, da explosão, né? Que quando o fogão está aceso e vazando gás, a gente tem o risco da explosão. E segundo, que é a intoxicação pelo gás. E a gente sabe que a intoxicação pelo gás é uma coisa que a gente não sente, simplesmente a pessoa desmaia e morre ali dentro por inalação do gás. Então eu vejo isso como uma das grandes prioridades da educação. A diretora mostrou para mim e para o pessoal da Vigilância Sanitária que ela já fez ofícios desde o ano passado para arrumar isso aí, e até agora não foi arrumado. Ela mostrou os ofícios lá, então não sei em que parte que isso está parado. Tá? A segunda parte, que também é da parte da educação, nós estamos fazendo levantamento por uma determinação da saúde do Estado, de todas as escolas rurais que recebem água não tratada, ou seja, que não é da Sanepar. E tem alguns casos que a água é extremamente preocupante. Por exemplo, a água da escolinha do Palmital, a água da invernada, em que as fontes são desprotegidas, corre a céu aberto, nós chegamos a encontrar carcaça dentro das fontes, dão contaminação de coliformes fecais muito grande, e a partir de março agora tem uma determinação do Estado que tem que haver um sistema de tratamento quando abastece mais que uma casa, ou seja, um sistema de tratamento coletivo. As escolinhas rurais têm que virar um sistema de tratamento coletivo com o responsável técnico assinando por essas escolas. Ou seja, alguém, um biólogo, engenheiro de alimentos, ou seja, alguém que tenha formação vai ter que criar um sistema de tratamento dessa água, porque as crianças têm recebido água contaminada, com coliformes fecais em grande quantidade, Escherichia coli em grande quantidade. Então, a gente está terminando agora, vamos fazer essa semana a última coleta para comprovar 3 análises de água seguida com contaminação. E, por incrível que pareça, a limpeza de caixa d'água não é uma coisa frequente, né? A limpeza das fontes não é uma coisa frequente. Lá no Ribeirãozinho, a fonte tinha minhoca, sapo, cobra, tudo dentro, né? E daí agora a gente pensou, não, as aulas não começaram, né? Não vai. Fui lá essa semana, perguntei pro pessoal, a fonte já foi limpa? Não. Ou seja, começou as aulas com aquela água que estava lá, entendeu? Então, talvez a gente não sabe, porque a gente não tem informação, mas isso é uma grande fonte de contaminação bacteriana. Às vezes afeta o crescimento das crianças, desenvolvimento. E o pior, assim, é que a comunidade pega água geralmente da mesma fonte. Ou seja, não adianta a gente tratar para o colégio e não tratar a fonte para a comunidade, porque daí a criança não ingere água contaminada no colégio, mas ela vai para casa e vai consumir essa água contaminada. Então esse é um trabalho que eu peço o apoio da Câmara também para que aconteça, porque
quando a gente cuida da água, a gente diminui um índice de tratamentos nos hospitais de doenças, em todos os casos. E por último, o senhor presidente já está sabendo também, é a questão das comunidades terapêuticas que hoje tem no município de Bocaiúva do Sul. Então a gente recebeu uma determinação do Ministério Público que em Bocaiúva hoje tem 4 casas terapêuticas. Somente uma delas tem a documentação toda, que é a licença sanitária, alvará de funcionamento, licença Corpo de Bombeiros, projeto arquitetônico aprovado, responsável técnico legal. Fora essa única, todas as outras estão de forma ilegais no município. Em particular, uma que a gente vem fazendo uma investigação, já está no município, vai fazer 3 anos, que é até essa que o presidente acabou tomando um conhecimento. Há 2 anos atrás, o pessoal do Estado já esteve lá, fez uma vistoria e indicou para que fosse feita a interdição, porque o roteiro da RDC 29 não conseguiu nem ser aplicado naquela instituição de tão fora dos padrões que ela estava. Né? Aí a pessoa fala assim, mas aqui não é uma casa de recuperação química. Mas quando você está alocando dependente químico, tem um período de tratamento, oferece serviço de hospedagem, cozinha, um tratamento mesmo que seja espiritual, isso já caracterizou uma comunidade terapêutica. Então você que tem que ter alvará de funcionamento, licença ambiental, licença sanitária, corpo de bombeiros. Então, há 2 anos atrás, essa casa, por exemplo, recebeu essa visita da Secretaria do Estado da Saúde. E agora, depois de 2 anos, o Ministério Público pediu para que fizesse uma nova inspeção, uma vez que aquela já não foi cumprida a interdição de 2 anos atrás. Voltam lá no ambiente com 8 profissionais, uma médica, uma nutricionista, uma enfermeira, um assistente social, um médico veterinário, 2 técnicos de vigilância e o pessoal do setor da tributação. E, por incrível que pareça, a casa piorou. Foi descoberto 4 portadores do vírus da HIV, sendo um deles era o cozinheiro da casa. Essa pessoa descobriu que era portadora desse vírus, estando em tratamento na casa, porque começou a passar mal e veio fazer uso do sistema de saúde aqui, e a médica falou, isso aí não é normal, vamos fazer os exames, que essas manchas de você e tal, e acabou descobrindo. Essa pessoa podia estar ali disseminando esse vírus. Eles não têm nota de entrada, não sabem quem são, não tem RG, não tem CPF, não tem um prontuário de atendimento, não tem um plano de tratamento. Conversando com a farmacêutica, eles chegam do nosso município. Nessa casa em particular, tinha 16 pessoas. Apenas um era de Bocaiúva. Os outros 15 não. Eles chegam na farmácia com 10, 15 receitas e colocam tudo em cima da banca da farmácia. Isso a farmacêutica me relatou. E ali ela vai colocando. Ele sai com sacolas de medicamento, que é do nosso município. Hoje municipalizou. Cada município tem que arcar com o seu munícipe. Então, se a pessoa é de Curitiba, ela tem que buscar remédio em Curitiba. Se ela é de São Paulo, tem que buscar remédio em São Paulo. Então, e quando eu abro uma instituição particular, eu tenho que arcar com os custos desse meu paciente. Então, eu não posso abrir uma instituição particular, mas emmarcar dentista aqui no postinho. Eu não posso ter uma instituição particular que oferece um tratamento e pegar remédio no postinho. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da irregularidade que acontece. Fora que, nas 2 oportunidades, os freezers estavam no cadeado porque dentro tinha comida estragada, comida vencida, a cozinha, para quem tiver curiosidade, tem todas as fotos na Secretaria de Saúde, a cozinha sem condição nenhuma de operação, pão estragado, fruta estragada, verdura estragada, os alojamentos, um odor muito forte de urina e fezes. Então, só para quem foi lá na realidade sabe que é. E daí a pessoa fala que não, aquilo lá é uma coisa boa. É boa, não sei para quem. Né? Então, eu sei que muita gente vai procurar, eles citaram nomes
de outros vereadores, né, que não veio o caso, que eles iam procurar para fazer continuar funcionando. Então, como é uma ordem, foi uma medida administrativa a interdição dessas casas que não estiverem legalmente habitadas em Bocaiúva. O Dr. Paulo e o Dr. Joel chamaram nós da Vigilância Sanitária, o pessoal do CRAS, e falaram assim: o que está acontecendo? Bocaiúva roubam um carro e trazem em Bocaiúva para desovar carro aqui. Tem clínica terapêutica que está em Piraquara, vem para Bocaiúva funcionar aqui. Por quê? Porque aqui ninguém faz cumprir a lei, parece que é uma terra de ninguém. Então, eu estou determinando que vocês da prefeitura vão lá e, se tiver uma irregularidade, é para fechar. Então, não é para uma, é para todas. Quem não tiver legalmente funcionando, é para fechar. Então, eu não vou arriscar meus 6 anos de faculdade, meu 1 ano de pós-graduação, para chegar ali e dizer, não, eu vou deixar funcionar, sendo que está com uma investigação no Ministério Público e está funcionando de toda forma. Eu sei que é errado matar uma pessoa. Eu vou lá, vou matar e vou dizer que eu não sabia? Então, quem constrói essas casas para funcionar sabe a legislação que atende. E se não quer fazer funcionar da forma correta, a prefeitura tem que fazer cumprir a lei. Agora, se a prefeitura fechar os olhos e querer agradar as pessoas, daí, como diz o Dr. Paulo, aqui Bocaiúva vai ser uma terra de ninguém mesmo. Era só, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem. Inclusive, só complementando, se não se faz nada agora, depois vai responder, né? Então, melhor fazer. Como você bem falou, se existe algum tratamento, não sei qual, porque na verdade só estão aperfeiçoando o errado. E tem previsão, alguma coisa assim? Data que essas coisas? Beleza. Essa primeira que foi encerrada, hoje foi dado o auto de interdição para essa casa. Ela, por lei, o proprietário tem 72 horas para relocar todos os pacientes dela ou para a casa deles ou para uma nova instituição. Aí, como é uma entidade particular, não cabe à prefeitura. Certo. Depois de 72 horas, já está designado ali, eu até recebi o ofício hoje, que vai ser segunda-feira, 1h da tarde, nessa casa em particular. Vai o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, 2 oficiais de justiça, daí nós da saúde temos que acompanhar e o pessoal do CRAS tem que acompanhar. Porque o Dr. Paulo quer que lacre, né, porque é uma medida legal, tem que ser lacrada com faixa, fita, fotografe, e daí para aquela casa voltar a funcionar é só readequando tudo ou para um outro fim, porque a chácara vira particular e daí né, o cara vai morar lá. E essa medida vai ser nessa casa agora. Semana que vem vai ser feita a inspeção também por ordem judicial das marrecas Casa e de na Pedro. outra semana vai ser feita a inspeção também por ordem judicial do aterradinho. Então não é para uma casa, são para todas. Essa primeira é ali na comunidade Potreirinho, é a comunidade Rocha Viva. Eu penso assim que é um começo que na verdade a gente acaba tendo vários problemas justamente por causa dessa questão de fiscalizar, né? E tudo são coisas que no futuro a gente acaba tendo que resolver, né? Coisas que não precisava. Isso vai aos montes dos loteamentos irregulares, porque depois que está lá, já está instalado, está morando, você vai fazer o quê, né? Então o interessante é desde o início se organizar e fazer a coisa bem certinha, porque depois a gente não vai ter problema, né? Vai chegar e a gente está tendo o nosso município hoje só para atender todas as comunidades que estão assim irregular, vamos assim dizer, né? É gente pra caramba, né? Não tem custo, a gente não tem recurso para isso, né? 30 e pouco. Eles não têm controle. Então. Não, e se for lá final de semana, metade tá bêbado na rua lá. Então, mais isso. Né? Eu queria só aproveitar o gancho sobre a vigilância sanitária. Nosso recesso eu tive conversando com a Alessandra. Essa senhora mora bem na esquina lá da Vila Luci, próximo à casa do Cristiano, não recordo o nome das ruas, mas é assim, bem lá no final, naquela esquina lá, do lado da casa dela e da casa do Rubens. Quando foi feito o loteamento, né, existia um riozinho que dividia junto com a fazenda do Turco lá em cima. Né, isso. E aí o que aconteceu? Como foram construindo casa, os esgotos foram desviando tudo para o riozinho. E aí,
nessa esquina, exatamente, que eu estou relatando, não existia casa ali. Na verdade mesmo é terreno era, né? E é até hoje o terreno do pai lá. E ele acabou cedendo. Só que o que aconteceu lá? No lugar onde era para ter a rua, alguém foi lá e passou um muro e fechou. Aí o pai pegou e abriu, não digo uma rua, mas na verdade ele deixou o terreno dele aberto lá, porque o pessoal que estava morando na esquina pudesse sair, porque senão não podia sair mais. E ocorre que todo mundo acabaram canalizando esse rio e estão jogando o esgoto, está todo entrando lá no terreno do pai. Até aí tudo bem, né, faz parte do show. Só que na esquina ali, antes de completar para entrar no terreno, tem uma valeta aberta lá. E a criançada fica tudo lá dentro. Eu estava conversando com a Alessandra, até eu acho que não sei se foi a Lucimara que foi lá, eles deram uma ideia, até o pessoal que mora lá, eles acabaram comprando as manilhas, eles compraram eles mesmos, está tudo do ladinho lá, só que falta colocar as manilhas na valeta e cobrir. Né? E daí até a Lucimara deu uma ideia de fazer tipo de uma estação de tratamento lá, né? Ou seja, fazia algumas caixas que cairia ali na primeira caixa, que eu até vi o programa, né? Cai na segunda e daí sairia. Ela vai passar lá por dentro do terreno nosso, mas não tem problema. Essa parte eu conversei com o pai e os meninos, não tem problema. Só que a minha ideia é que pelo menos que eles fossem lá para tapar esse lugar, né? Que colocasse as manilhas e fechasse aquele canto, pelo menos para aquela criançada não ficar entrando dentro, né? Porque para nós, sim, nós é divisa, a gente não usa, não faz nada lá. Ali para baixo, onde tinha os tanques, já você perdeu tudo, né? Mas assim ainda vai lá, né? Não tem muito o que fazer. Mas se fizesse essa estaçãozinha lá, conseguir tratar e fechar, pelo menos a criançada não fica, né? Eu gostaria, se fosse possível, encaminhar um ofício lá para vigilância sanitária, só para ver a que passo anda isso. Porque eu lembro que ela comentou com a Alessandra que ela ia ver com o prefeito, ele estava com um problema de recursos, assim, assado, aí foi que eles disponibilizaram a compra das manilhas eles mesmos, né? Só que depois não teve mais retorno, né? E até eu pedi para ela que logo que voltasse nós do recesso, ela me passasse uma mensagem para me lembrar, né? Eu que está envolvido lá, se puder dar uma olhada lá, para ver o que se faz, né? Porque ali não tem problema, a gente não tem galho, pode usar lá, faz as caixas, não tem problema nenhum, né? Essa parte é só que pelo menos resolve o problema daquela criançada, porque quando vê lá estão tudo dentro da valeta. E pensa na quantidade de esgoto e ainda por problema, vamos assim, de financeiro, a rede de esgoto não passou lá, né? Senão já resolvia o problema, né? Desviava tudo ali e pronto. Né? Obrigado, senhor presidente. Por nada. Aqueles pedidos que você fez lá do bueiro, eu fui ver, eles estavam abrindo lá, inclusive o Jonas falou que era da Sanepar, mas mesmo assim eu vi o Milton mexendo lá, não sei, mas parece que está do mesmo jeito. Na verdade, o que aconteceu, eles foram lá, ele acabou abrindo, limpou ali, ele limpou na verdade por fora, né, mas já está do mesmo jeito. Eu fui lá ver. Porque não foi desentupir, tem que desentupir as manilhas, né, porque está cheinho. Eu fui lá, ele estava abrindo. A única diferença é que não tem aquele, vamos dizer assim, aquele lodo lá, mas a água está tudo parado lá ainda, está complicado. O do Gusto também, lá no, que você pediu lá daquele rapaz, também eu fui lá ver, lá do Aranha, lá das Aranhas. Eu fui lá também ver. O do Kelso ali, que ele pediu hoje ali, da ponte, inclusive fez um monte de buraco na ponte, eles encheram de terra, né? Você viu lá? Não, nem parou lá. Na ponte fez um monte de buraco, eles encheram de terra. A ponte de pedra que se fala, né? Eu já tinha passado. Aproveitando a deixa, essa semana fiquei sabendo, parece que a secretária de Educação teve uma conversa com o proprietário lá da empresa do ônibus, né? Parece que eles estão regularizando. Eles querem que passe pela vistoria. Vai ter que passar. Aqueles ônibus não tem condição, né? O ano passado, por Deus, que não aconteceu nenhuma loucura aí, né? Então, foi pedido já, todos eles vai ter que passar por uma vistoria. Tem que fazer isso. Bom, ela teve me passando essa colocação dela, né? Digo, não, tem que fazer mesmo, né? E depois vai sobrar. Não é nem questão de sobrar ou não sobrar, né? Depois tiver feita, acontece algum acidente aí, já era, né? Aí vai responder todo mundo e coisa que nem precisava, né? Como bem diz o ditado, né? Melhor a gente se prevenir do que depois remediar coisa que nem tem remédio depois, na verdade, né? Obrigado, senhor presidente. Por nada. Quantas águas ali, eu sei que parece que uma porção dessas escolas vai ser água mineral, né? Se eu não me engano. Parece que a maioria das escolas.
Eu falei com o Milton ali, falou que essas escolas que deu problema na água ia ser levado água mineral. Lá do Bom Retiro foi feito? Não veio. Eu também acho que lá não passa. E não é, lá nessa fonte é do Passaúra. Tudo em volta é eucalipto. Ele passou veneno em tudo. Como é que a água vai estar boa? Permanece liberada a palavra? Só reaproveitando, eu quero deixar bem claro que assim como acredito que todos os vereadores, eu não sou contra e não vou ser nunca contra uma comunidade terapêutica, mas eu sou contra sim a comunidade terapêutica que não oferece um serviço adequado para reconfortar aqueles que estão internados ali. Você não sai, o que eu sim é contra a comunidade terapêutica. Pelo contrário, está vindo uma comunidade terapêutica aqui em Bocaiúva se instalar lá nos Macacos. O dono hoje veio aqui, faz 5 anos que eles estão construindo. Se vocês verem a construção, o planejamento deles, os profissionais que vão trabalhar, é negócio de primeiro mundo. Eles têm assistência social, psicólogo, médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, cuidador, tem segurança. Então, aí como é que você vai ser contra? Agora, se a legislação cabe para esse aí, por que não vai caber por outro, né? Então, as coisas, senão, como diz, se ninguém fiscalizar e se adequar, né, amanhã quem tem posto de gasolina põe uma bomba aqui no meio da praça, começa a vender combustível no meio da praça, né? A gente tem que fazer a lei se vale para uns, né? Que vai vale da maneira que chega. mundo. Você viu o jeito que o cara falou ali, que lá não era uma casa de Exatamente. Né? Era só, senhor presidente. Nenhum dos presidentes desejando fazer uso da mesma, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Levante-se a sessão.